Boa tarde. São tantos os campeões hoje aqui no Esporte Total. No jogo, explosão de alegria dos torcedores e dos jogadores dentro do campo. Um gosto de chocolate na festa do bicampeonato carioca do rubro-negro. No Paraná, a festa também tem as cores vermelho e preto. Joinville tira a taça de Santa Catarina da ilha de Floripa. Ayrton Daré chega em segundo na Fórmula Indy. Ferrari ordena a derrota a Rubinho. E você vê aí imagens de Teresópolis, onde a seleção chega daqui a pouco e começa a treinar a partir de hoje à tarde para o jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa de 2002 no próximo dia 28. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. NBA é na Band. Nesta segunda, os melhores fazem o espetáculo. Indiana Pacers e Los Angeles Lakers na sexta e decisiva partida melhor de 7. Ao vivo dos Estados Unidos. NBA nesta segunda, 5 para as 10 da noite. Oferecimento Corsa 2001. Algo mais na categoria. Este é um dos últimos coletivos do 6 e de Sertãozinho. O time entrou na Copa do Mundo do Trabalhador, convidado pela Federação Internacional, na vaga dos angolanos. Além de jogar em casa, a equipe treina num dos melhores gramados da cidade, o da usina Santa Elisa, que também vai sediar jogos do campeonato. A turma do 6 chegou agora na Copa e já sabe como vai agradecer o convite da organização. A gente vai tentar dar o máximo possível, dar o sangue da gente para a gente chegar lá na conquista. É um orgulho muito grande, já que a gente não pôde pôr a camisa do Brasil, né, que era a vontade, agora a idade chegou. Mas eu acredito que representar o SESI como time do Brasil, eu acho que é muito importante para mim na minha vida. Copa do Mundo do Trabalhador. 300 trabalhadores atletas deixando a linha de produção para entrar em campo. Ouro para o Brasil. O velocista Claudinei Quirino foi o melhor dos 200 metros do meeting Villeneuve d'Ascq na França e venceu a prova com tempo de 20 segundos e 50 centésimos. André Domingos ficou em segundo nos 100 metros rasos. 3 corridas e 3 os brasileiros no pódio. Hélio Castro Neves ganhou sua primeira prova na Fórmula Mundial ao vencer o Grande Prêmio de Detroit. E na Fórmula Indy, Ayrton Daré destaque chegando em segundo. Foi o melhor resultado de Ayrton Daré na categoria, nesta que é a primeira temporada do brasileiro na Indy. O vencedor da prova disputada no circuito de Pikes Peak foi o americano Ed Cheever. Mesmo sendo sua primeira vitória na temporada, foi o suficiente para Cheever assumir a liderança da classificação. Em Montreal, no Canadá, Rubens Barrichello conseguiu a segunda colocação no GP que marcava a prova de número 500 da escuderia McLaren. O vencedor foi o alemão Michael Schumacher. Para ganhar e abrir 22 pontos de vantagem na liderança, Schumi foi privilegiado pelo box da Ferrari quando a chuva caiu. Prejudicado nos pitstops, Barrichello ainda recebeu ordens para tirar o pé e assim não ultrapassar o alemão no final da corrida, momento em que estava melhor na prova. Os dois pilotos receberam a bandeirada praticamente juntos. Brasil ganha de virada da Espanha em Porto Alegre, continua vivo na Liga Mundial de Vôlei Masculino. Os brasileiros perdiam ontem cedo por 2-0 e conseguiram a virada para 3-2 depois da volta do atacante Giba ao time. Com a vitória, o Brasil se manteve em segundo lugar no Grupo C, atrás dos Estados Unidos. O próximo confronto dos brasileiros será contra a Polônia no final de semana em Joinville. E a semifinal do Nacional de Basquete Masculino embola de novo. Franca não se entrega e leva a decisão para o último jogo. Jogando em casa, o time de Franca conseguiu uma importante vitória diante do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino, empatando em 2-2 a série da semifinal entre as duas equipes.
O primeiro período terminou em 24-13 para a Franca. No segundo, o Vasco de Hélio Rubens virou 40-31. No terceiro, o time carioca ainda ficou na frente com apenas 1 ponto de vantagem, 61-60. No quarto e último período, a virada sensacional, 84-81 para a Franca, resultado final de ontem no ginásio Pedrocão. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Pela NBA, o Los Angeles Lakers pode conquistar o título hoje se vencer o 6º jogo da série final contra o Indiana. Está 3-2 no placar para a turma de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. A Band mostra o jogo que pode decidir ao vivo o título a partir das 10 da noite. Eurocopa. A Inglaterra vence a Alemanha pela primeira vez desde a final da Copa de 66 e pode ser punida por causa da violência dos hooligans. Se nada for feito para frear a ação dos hooligans, a Inglaterra pode ser expulsa desta e da próxima edição da Eurocopa. O ultimato dado pela UEFA tem destino certo: a Federação Inglesa de Futebol e o próprio governo britânico, que não impediram a viagem de torcedores com passado violento. Os confrontos nas ruas de Bruxelas e Charleroi antes da partida em que o English Team venceu a Alemanha já levaram mais de 100 pessoas à deportação. O inglês foi esfaqueado. Em campo, ontem a Iugoslávia assumiu a liderança do Grupo C ao bater a Noruega com o gol do atacante Milosevic. Na outra partida do grupo, a Espanha saiu na frente da Eslovênia com este gol de Raul. No segundo tempo, Zalvic empatou. A vitória da Fúria veio depois da linda jogada de Mendieta, que lançou para Echeverria marcar. O Bahia vence o Vitória e conquista o 2º turno do Campeonato Baiano. Agora teremos mais 2 Bavis para decidir o campeão do estado. O tricolor não se intimidou com a vantagem do rubro-negro baiano e com uma vitória por 3-0 conquistou o 2º turno do estadual. Wesley abriu o placar em uma cobrança de falta. Luiz Carlos Capixaba, de pênalti, fez o 2º. E já nos acréscimos, Jefferson ampliou. Final, Bahia 3, Vitória 0. No Rio Grande, as chuvas impediram que o campeão fosse conhecido no final de semana. O segundo jogo entre Grêmio e Caxias foi adiado para a próxima quarta-feira. O Caxias pode perder até por 2-0, que ainda assim fica com o título. A festa de Santa Catarina é do Joinville, o novo campeão do estado, após 13 anos de jejum. Jogando em casa e precisando apenas de um empate para sair da fila em Santa Catarina, o Joinville fez mais que isso. Com gols de Doriva aos 37 minutos e Fabinho no último lance de jogo, o Joinville saiu de um jejum de 13 anos sem títulos. O Marcílio Dias conseguiu seu gol com o Lelo, mas a festa foi toda do Joinville, campeão catarinense 2000. O grito mais ouvido no Paraná. Ano sim, ano não, o Atlético é campeão. Foi sem dúvida uma decisão que mexeu com a cidade e principalmente com o coração do torcedor. O Atletiba e uma rivalidade de 76 anos. O Atlético com a vantagem, o Curitiba na superação. O gol do Curitiba acontece no segundo tempo. Leandro começa a jogada, toca com Anderson, cruzamento do Reginaldo. Gustavo falha, mas Leandro não falha. Para delírio da torcida alviverde presente na Arena da Baixada. Leandro faz 1-0. Curitiba na frente. Cruzamento de Luizinho na cobrança de escanteio. Gustavo sobe mais que a zaga. Ela toca no costado de Kleber para empatar tudo. No apito de Oscar Roberto Godoy. Festa na Arena da Baixada. Atlético, campeão paranaense de 2000. Com certeza é o momento mais importante da minha carreira e de todos nós também. Graças a Deus conseguimos sair com o título e também, consequentemente, com esse título de goleiro menos vazado. Então, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e também a minha esposa, que tem sido maravilhosa. Beleza, valeu. E o título pode ter marcado a despedida do técnico Vadão do futebol paranaense. Após comemorar o título, o técnico Vadão está embarcando para São Paulo para definir o seu futuro no Corinthians. E ele tem o aval até do presidente do Atlético Paranaense. Eu dei toda a liberdade a ele, que vá a São Paulo, converse com o Corinthians e que, se for por bem da carreira dele, para o crescimento dele, ele que acerte com o Corinthians, seja feliz, é um amigo que a gente fez. Caso ele não acerte com o Corinthians, certamente ele vai continuar conosco. Se ele acertar, nós vamos procurar um outro Vadão. Comuniquei a diretoria do Atlético em relação a isso. Eles estão sabendo de toda a verdade que está acontecendo, ainda não tem nada certo com o Corinthians. E, logicamente, se não acontecer nada, eu vou permanecer no Atlético.
E atenção, a diretoria confirmou reunião com o Vadão hoje à tarde. Deve ter notícia por aí, hein? E tem mais Taça na Mão aqui no Esporte Total após o intervalo. A festa rubro-negra no Rio. Tudo sobre a festa tricolor em São Paulo. Na avenida mais paulistana da cidade, a torcida mais campeã da década agradece de joelhos. Futebol Total. Oferecimento em Embratel. 100% só em Embratel. Kaiser. A cerveja nota 10. E América Online. Fácil, fácil. Só na maior do mundo. Sabe o que dá mais gosto para um flamenguista, além de um título de bicampeão? Claro, conquistar a glória e com revanche em cima do inimigo Vasco. Era uma vez um chocolate, com direito a embaixadinhas e título para o Vasco. Flamengo e Vasco entram em campo mais uma vez, agora para escrever o último capítulo dos campeonatos cariocas no século XX. O time de Carlinhos não conta com um ídolo maior, a Tirson. Mozart, que praticamente saiu do altar direto para o gramado, entra na lateral. O Vasco, sem Romário e Edmundo, parece descontrolado. Felipe, aos 39, agride Maurinho. Aloysio Viug manda os dois para o chuveiro. Aos 41, Viola dribla o goleiro Klemer e faz Vasco 1-0. Os times voltam para o segundo tempo. Carlinhos pede calma à equipe. Mozart, então, resolve dar início a uma lua de mel com a torcida. Descobre Reinaldo que, com classe, empata o jogo. 7 minutos depois, Beto bate falta. Elton bate roupa. Juan cabeceia e Tuta empurra para fazer Flamengo 2-1. Mas para a galera rubro-negra, a festa ainda não está completa. Querem baixadas. Uma questão de honra. Beto obedece e coloca um ponto final em vermelho e preto no Campeonato do Rio. Assim se paga, né? Assim. É isso aí que é timinho, bicampeão. Oferecemos esse título ao Atirson, que não pôde estar aqui hoje, mas foi um dos jogadores que mais mereceu a gente chegar ao título. Eurico Miranda falou a semana toda que o nosso time era time de mulambo. Isso daí deu mais tesão pra gente jogar e tá aí o resultado, bicampeão carioca. Aí, Bacalhau, Eurico, vai lá comemorar comigo. O São Paulo acaba com o sonho dos santistas e conquista mais um título paulista numa década de glórias. Quando a bola rola, é decisão. Tudo pode acontecer. Sabendo que precisava de gols, o Santos saiu na pressão. Por 2 vezes, a bola passou na cara do gol. No escanteio, Rogério Ceni salvou. Decisão das bolas paradas, das jogadas ensaiadas, como a de Rincon. Rincon para Baiano, na cabeça de Dodô e Belete tentando tirar. 1-0 para o Santos. Esse gol botou adrenalina no jogo. Bate-boca, empurra. Outra falta. Rogério, goleiro do São Paulo, surpreende. Um golaço. 1-1. Como se fosse replay do primeiro tempo. Começa a etapa complementar. Carlos Germano trabalhando. O Santos arma o bote. Rincon recebe e sai driblando na grande área. Wagner faz pênalti. O capitão do Santos bateu como se deve. 2-1. De novo falta, mas de longe. Marcelinho, o da Paraíba, solta o pé. Carlos Germano não consegue tirar. 2-2. Anderson foi expulso, facilitou as coisas para o São Paulo. Até Maldonado tentou fazer o seu. Termina o jogo. Explosão de alegria dos torcedores e dos jogadores dentro do campo. Festa incontida para o São Paulo, outra vez campeão paulista. Quando você cria uma harmonia de trabalho, você mexe em algumas peças e não perde a produtividade. Nós atingimos esse nível, acho que isso nos permitiu chegar até o título. Tive parado, emoção muito grande poder ser campeão, voltar a jogar, que é o que eu mais gosto de fazer. Agradeço o Levi, que ele me deu a oportunidade de entrar. Ele me confiou em mim, então, com certeza, estou muito agradecido. A resposta é o título. É verdade, o título.
O São Paulo é o maior campeão da década. Conquistou os títulos de 91, 92, 98 e agora no ano 2000. E deixa também uma marca. Tem um goleiro artilheiro. Rogério Ceni já fez 18 gols na sua carreira, sendo 14 de falta. Mas sem dúvida nenhuma, o mais importante foi esse último que marcou contra o Santos. Sem dúvida, esse foi um gol que colaborou muito para o São Paulo conquistar um título que nós perseguimos aí desde o começo do ano, um trabalho que nós, juntamente com o Levi, a comissão técnica toda fez, mais do que merecido. E eu acho que esse gol entra para a história para mim. É sinal dos novos tempos. Nas arquibancadas, rivalidade sim, violência não. Até entre a sogra e o genro. A vovó é tricolor! Apesar da provocação são paulina, Dona Maria mostra com orgulho a camisa do Santos. Do lado esquerdo do vídeo está Paulo, o genro dela, também fanático, mas pelo São Paulo. Quem teve a ideia de vir ao Morumbi? Nós dois. Nós dois. Por que você trouxe a sogra ao Morumbi? Porque era um sonho dela assistir o Santos ser campeão. Eu achei justo trazê-la. Tanto tempo de espera por um título paulista que os olhos de Dona Maria não conseguiam disfarçar a ansiedade. Foram 30 minutos de angústia até Dodô fazer o gol e o coração dela quase saltar pela boca. O genro Paulo, que aguentou calado a provocação da sogra, deu o troco 10 minutos depois, graças à pontaria do goleiro Rogério Ceni. Mais 45 minutos de angústia. Dona Maria, de novo, saiu na frente na comemoração. Só faltava mais um gol para o título tão esperado. Mas Marcelinho estragou a festa dela. Paulo, o São Paulino, riu por último. Dona Maria chorou por dentro. Nos olhos daquela santista, o sentimento de uma torcida inteira. E aí, Dona Maria, mais um ano na fila? Mais um ano na fila, viu? É uma pena, sabe? Porque o Santos estava bem, né? Eu, sinceramente, eu acho que o São Paulo mereceu. Você vai poupar sua sogra hoje, que ela já tá de cabeça inchada, hein? Tem que poupar porque não vai dar janta pra mim ainda hoje lá. E a festa tricolor invadiu a madrugada no palco predileto de todas as torcidas, a Avenida Paulista. Até que Daniel não teve de esperar tanto tempo. Foram apenas 2 anos para que ele pudesse ter de novo a Avenida Paulista inteirinha para ele. O time do São Paulo estava desacreditado, jogou um campeonato sem ter chance de ganhar. Estava com um time que todo mundo achava que não ia ganhar, acabou ganhando e é campeão da década. A Paulista é nossa! A Paulista é nossa! Na avenida mais paulistana da cidade, a torcida mais campeã da década agradece de joelhos. Faz festa, solta o grito. Sem largar a bandeira do São Paulo por um único minuto, Natália veio para a Paulista acompanhada do pai, corintiano. Hoje é dia dos São Paulinos, então estou acompanhando a minha filha aqui. O cachorro da família também veio. E Natália garante que Fred é tricolor puro. Mas com esse nome... É Fred, mas Fred Rincon não tem nada a ver. Ele nasceu antes do Rincon entrar no Santos, então não tem nada a ver. É Fred, vai ser Fred a vida inteira. Pois é, e se esse Fred pudesse falar, a dona já sabe até o que ele iria dizer. Que quando ele nasceu e veio a carteira de vacinação dele, apareceu na pelagem escrito tricolor. Então ele é tricolor desde que nasceu e não é porque ele é preto e branco que ele é corintiano ou santista. Ele vai ser tricolor a vida inteira. E nem o frio e nem a garoa da Paulicéia impediram a festa dos campeões. São Paulo amanheceu de cara feia, mas o torcedor são paulino sorria como nunca. Um dia depois do time ser campeão paulista, o que mais se via no centro de São Paulo eram camisas tricolores. Tem uma para cada dia. A gente está acostumado já, a gente está acostumado a ganhar título e provou, né? Que pena, né, meu? Santos na fila. Se é qualquer outro clube, eu não tinha pena, não. Torcedor são paulino só quer comemorar. E na segunda-feira não pode se esquecer do trabalho. O único problema é quando o chefe é santista. Ele tá bravo, né? Tá irritado. Ficou bravo comigo. Vai pra rua que você não dá pra aguentar você, não. De novo. Mandou pra rua com uma pá de trampo, né, mano? Mas tá limpo. Só alegria. Ah, campeão!
O título de herói do jogo estava reservado para o artilheiro França. Mas como ele ficou fora de combate, o goleiro Rogério assumiu seu papel. Quando o jogo acabou, no meio da festa, Rogério Ceni sentia falta de alguma coisa. Eu não peguei medalha, hein? E o goleiro do São Paulo merecia mais do que uma medalha. Rogério Ceni foi o principal destaque na conquista do título paulista. O Santos vencia o jogo por 1-0. Estava cheio de moral em busca do segundo gol. Quando aos 38 minutos do primeiro tempo, uma falta foi marcada a favor do São Paulo. A torcida pediu Rogério Ceni. Todo mundo sabia de sua eficiência, inclusive Carlos Germano. Mesmo assim, o goleiro do Santos não conseguiu evitar o gol. Foi o 18º gol do goleiro artilheiro do São Paulo, o 14º de falta. Um gol que deixou o São Paulo muito mais perto do título. No final do jogo, a comemoração merecida de um goleiro que às vezes é genioso, outras vezes genial. No dia que o São Paulo não pôde contar com seu artilheiro França, o goleiro Rogério Ceni resolveu o problema. Para o goleiro Rogério, foi o gol mais importante entre todos que ele marcou em sua carreira. Um gol, acima de tudo, histórico. Afinal, pela primeira vez, uma decisão de campeonato paulista tem um gol marcado por um goleiro. Eu acho que isso, para mim, nossa, não tem palavra. 80% de torcedor São Paulino hoje no estádio incentivando o time o tempo todo. Eu acho que não seria possível essa conquista. O Palmeiras faz os últimos arremates para o jogo de quarta-feira contra o Boca Juniors no Morumbi. Depois de descansar no domingão com a família, os jogadores do Palmeiras voltaram com muita confiança aos treinamentos, de olho no bicampeonato da Copa Libertadores. Tivemos aí um merecido descanso, já que nós tivemos uma semana também de trabalho, dá para recuperar da partida passada e estamos prontos aí para encarar essa decisão. É sempre maravilhoso você estar disputando o título e esse... o título mais importante aqui da América, né? O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não definiu e divulgou a equipe que disputa na quarta-feira contra o Boca Juniors, a partida mais importante do time este ano. Isso é um assunto que eu vou trabalhar até quarta-feira. Quarta-feira vamos ver a equipe que vai entrar em campo. O que se sabe é que o time precisa vencer. Por isso, o atacante Marcelo Ramos espera ter a sua chance no ataque ao lado de Euler. Eu tô só pensando no jogo, né? E espero poder ser bicampeão também da Libertadores, já que em 97 eu ganhei pelo Cruzeiro e espero poder repetir esse fato. Um gol seu. Se eu jogar, eu com certeza vou ter muita chance de fazer esse gol, né? Para motivar ainda mais o elenco alviverde, o Palmeiras, que só precisa de uma vitória simples na quarta-feira, nunca perdeu para o Boca Juniors aqui no Brasil. Os últimos resultados, 6-1 em 94 e 3-1 em 98. Bom sinal, a gente espera que a gente possa manter essa escrita aí e conseguir o título. Se nós tivermos o que eu disse, confiança, personalidade, se nós jogarmos de acordo com o que nós jogamos lá, nós temos possibilidades. Agora, se não, o Boca leva vantagem mesmo jogando aqui. E vamos a Teresópolis com o repórter Adson Coutinho, que acompanha a apresentação da seleção brasileira. Adson, os jogadores já chegaram aí na Granja Comari? Ainda não, Silvia. Agora 12h28, jogadores subindo a serra no ônibus que traz a delegação. E o Brasil finalmente vai ter tempo para trabalhar. O técnico do Luxemburgo, nos jogos anteriores, teve pouco tempo para a estreia contra a Colômbia, apenas um dia de treinos. Para enfrentar o Equador, apenas 3 dias. E para enfrentar a Colômbia, o Brasil treinou 4 dias. Hoje o Brasil treina à tarde, ali nos campos da Granja Comari. E se apresentam hoje apenas os jogadores que atuam no exterior. Os outros, que ainda têm jogos importantes pelos seus clubes, chegam a Teresópolis na quinta-feira e também no domingo que vem. Você vê mais detalhes sobre a seleção logo mais no Esporte Agora, às 8 horas, Silvia. Ok, às 8 da noite tem o Esporte Agora com Fernando Vanucci. O Esporte Total volta amanhã ao meio-dia. Até lá e uma boa tarde. Atlético,